Boa noite, estamos começando mais uma edição do Bate e Rebate. Não só uma edição, nós estamos começando mais uma série desta semana, porque hoje é segunda-feira, portanto é a primeira edição desta semana. E vamos começar quente, começar falando de pedágio no Paraná. Aquele pedágio que já reelegeu o governador, depois elegeu o governador, certo? Este mesmo pedágio, aquele que o Lerner, logo em seguida que foi implantado, já baixou 50% para garantir a reeleição. Depois veio o Requião com aquele abaixo o acaba. Mas se alguém esqueceu, eu não esqueci, que para a reeleição do Requião, como o discurso do abaixo o acaba já não dava mais certo, veio a tal das estradas secundárias, para dar opção a quem não quisesse pagar o preço do pedágio. Alguém viu alguma estrada dessa construída? Dilmo Grolli é o presidente da Copavel, que vem aqui para falar desse assunto conosco, além do presidente do Siduscom Oeste, o Edson Vasconcelos. Meu caro Dilmo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um tema realmente que nós temos que discutir muito, Sérgio Ricardo, Luiz Nardelli, discutir muito, porque é um tema que estava até então preso a sete chaves com meia dúzia de pessoas na capital. E quem paga a conta somos nós, agricultores, nós, sociedade do Oeste do Paraná. Meu caro Edson Vasconcelos, que aliás recebeu um elogio, mas este elogio, Edson, apesar de ser um elogio, eu quero que você saiba que eu vejo ele talvez colocado de uma maneira, não que você não mereça um elogio, não é isso não, mas colocado de uma maneira a nos contentar, que tipo assim, vocês já têm o representante de vocês. O Silvio Barros, como estava respondendo para o Jorge sobre a questão do Norte, porque o pessoal do Norte quer a prorrogação dos contratos, ele falou assim, e daí o Jorge falou, mas não era importante, aliás o Luizinho acho que perguntou para ele, não era importante que o Oeste do Paraná fosse ouvido, que outras regiões também fossem ouvidas? Ele, mais depressa, falou, não, mas o Oeste do Paraná tem inclusive o representante da FIEP que está lá em Brasília. Quer dizer, então, está muito bem representado, ele falou. Mas ao mesmo tempo que ele também já quis dizer o seguinte, né? Não, o Oeste não precisa se preocupar que já tem um representante. E não é bem assim, tem que discutir o assunto, né, Edson? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Dilvo. Boa noite, Luizinho. O assunto é um tema que vai dar pano para manga aí durante um ano, né? Eu represento o Oeste com certeza, mas nessa missão em Brasília eu estou representando o Paraná no setor produtivo. É uma responsabilidade, mas eu acho que vai sair tudo bem. Eu acredito muito que, como o Dilvo falou, vai ser debatido, vai ser ampliado a discussão e quando muita coisa ficar mais clara, a própria população aí vai ficar até mais fácil de defender aí a causa. Meu caro Luiz Nardelli, companheiro de bancada de todas as noites, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio Ricardo. Boa noite ao Edson, ao Dilvo. Essa questão do pedágio é uma questão que chega em alguns momentos, toda a sociedade deveria participar da discussão. Não só o G7, mas a nossa sociedade do Oeste do Paraná, porque é uma reivindicação de todos. Não é uma reivindicação tão somente dos políticos ou dos empresários. É de toda a população. Porque quando você for viajar, você vai pagar o seu pedágio. Então você economiza o ano inteiro para poder fazer uma viagem, você deixa 10% do valor da viagem em pedágio. Então se baixar o pedágio, nós vamos ter estradas conservadas, um pedágio acessível a todos, porque hoje tem gente que dizia longos trechos por causa do valor do pedágio. Então, pedágio nós vamos discutir aqui, temos um ano aí, como disse o Edson, para discutir, mas vamos ver das classes, dos segmentos empresariais e cooperativos, o que pensa desta situação. Eu acho que é uma antecipação para dar um nó no povo paranaense mais uma vez, ou principalmente no povo do Oeste do Paraná. E os telefones para mensagem é o 99 16 15 64 e o 9965 0028. 99 16 15 64 e 99 650028. Mensagem ou WhatsApp. E eu já começo com a discussão. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Silvio Barros aqui no EPC, e eu estive lá na SIC também quando eles estiveram lá, e vi uma pregação e algo importante no quesito buscar informações para montar um projeto para discussões. No entanto, vi também um direcionamento para que seja
dada a concessão novamente para essas que estão aí. Só que ninguém discute o valor da negociação da antiga concessionária do pedágio para a Eco Cataratas agora. Dilvo Groli, com você. Bom, nós temos que ter uma coerência muito grande e ser bem claros. Qual é o melhor parâmetro para comparar a eficiência? Quando você tem 2 ou 3 concessionários. O que ocorre é o seguinte: no Paraná, o custo para 100 quilômetros pedagiado é mais de R$11. Em São Paulo, é R$4,58. No Espírito Santo, Minas Gerais, é algo menos de 3. Em São Paulo, também em torno de 4 e pouco. E o nosso Paraná é 11. Cadê a eficiência quando alguém paga 3, 4 ou no máximo 4,58 e nós pagamos 11? Então já começamos primeiro tema que se tem que colocar a sociedade do Oeste do Paraná. Quanto que nós pagamos de pedágio quando comparado com os outros? Que eficiência é essa? A eficiência é quando você cobra um valor justo, um valor equilibrado quando comparado com outros. Quando você cobra o dobro do valor de qualquer concessionária brasileira, ainda fala-se em eficiência. É isso que nós temos que levar à sociedade. E o Luiz falava, quando as pessoas viajam, não é só as empresas que pagam o pedágio, quando as pessoas viajam. E quando as pessoas vão comprar alimentos no mercado, que pagam o valor do pedágio em todos os alimentos. Quando a pessoa vai comprar medicamento, que paga o valor do medicamento em todos, o valor do pedágio em todos os medicamentos. Então, quando você compara que o Paraná gasta mais do que o dobro e que o Paraná não fez poucas obras, olha o nosso caso do Oeste. O caso do Oeste, nós tivemos menos de 60 quilômetros de rodovias duplicadas. O que eles fizeram em 17 anos? Só no último ano, o pedágio no estado do Paraná levou 1,840 bilhão de nós, população, nós, sociedade. E o que nós queremos agora? Queremos que façamos uma análise, uma discussão sobre a quantidade arrecadada e qual foi o retorno que nós tivemos. E quanto nós tivemos até agora. E qual a eficiência dessa empresa, dessas empresas? Por que as outras cobram R$3,22, R$3, R$4,58 e a nossa cobra R$11 por 100 quilômetros? É onde que foi o dinheiro arrecadado durante 17 anos. E ainda mais, eles estão alegando, e é um grupo de políticos também aí, diria assim, muito simpáticos a essa renovação. Eu não entendo por que tão simpático essa renovação, se o nosso é mais do que o dobro do Brasil, e aonde que foi o dinheiro arrecadado, 1,840 bilhão, somente em 2014. E os 15, 20 bilhões arrecadados desde 1998. E por que renovar? Porque a melhor coisa que existe na sociedade, a melhor coisa que existe na atividade de administração, na atividade empresarial, é a concorrência. Por que não querem dar liberdade à concorrência? Por que nós temos que fazer prorrogação com eles estão? Cadê a liberdade? E aí o agricultor hoje está pagando, agora eu quero falar com meus irmãos agricultores. Irmãos, plantador de soja. A cada 100 sacos de soja que o senhor colhe na sua propriedade, que a senhora colhe na sua propriedade, 3 sacos está indo para o pedágio. 3. Não é de frete. 3 sacos é para as praças de pedágio. 3. Companheiro produtor de milho. A cada 100 sacos que o senhor ou a senhora colhe na sua propriedade, 8 sacos fica com as concessionárias. 8 sacos. Não é o frete, é só o dinheiro do pedágio. Quando nós agricultores, a senhora agricultora, o senhor agricultor, compra adubo, cada 100 sacos na sua propriedade, 2 foi custo do pedágio. Quando nós compramos calcário, cada 100 sacos de calcário, ou 15% de uma tonelada de calcário, é para o pagamento do pedágio. E o Paraná está perdendo a sua competitividade ou está gastando muito no pedágio, e não são só os agricultores. O reflexo em toda a sociedade, porque esse dinheiro ficaria com a sociedade, ficaria no supermercado, ficaria com a loja de tecido, com a loja de calçado, ficaria rodando na economia paranaense. No entanto, concentrou-se essa grande riqueza tirada das fontes produtoras do Paraná para as concessionárias. Então, Luiz Nardelli, Sérgio Ricardo,
qual é a postura nossa? Que nós façamos aí uma corrente do oeste do Paraná, porque tem regiões do estado do Paraná que foram duplicadas e agora estão com esse discurso aí de baixar e duplicar. Não, gente, primeira coisa, vamos prestar conta do que arrecadou. Primeira coisa, questão de responsabilidade e dignidade de quem tem concessionária. Primeira coisa é isso aí. Segundo, abre-se uma nova concorrência para ver se não tem empresas mais competentes e mais eficientes do que essa que aí estão. Esse é o nosso posicionamento, como agricultor, como sociedade, e eu vejo muito propício nesse momento, que o Brasil está começando a ser passado a limpo. Uma nova licitação daria, até para esta mesma que está aí, oportunidade de ficar. Claro. Mas desde que baixe, que ganha, que vença. Mas não, tem que ter concorrência, não se chama de prorrogação. Que isso? Eu acerto com meia dúzia de pessoas, um tal de grupo dos 7 em Curitiba? Porra! Mas tem duas coisas, meu caro Dilvo Grolli, meu caro Edson Vasconcelos, tem duas coisas que são palavras que soam como bálsamo para os ouvidos dos empreiteiros, dos cidadãos que conseguem uma concessão pública. Um é aditivo. Isso é uma palavra que eles amam, aditivo. E a outra é prorrogação de contrato. Esta é outra palavra fantástica, sabe? Vamos prorrogar o contrato. Isso é bem do estilo que o Brasil não pode mais aceitar. Não pode. Porque está aí, nós estamos vendo aí o que dá ficar aí prorrogando, o que fica aí aditivando. Está aí, os escândalos mundo afora. Né? Olha o produtor rural, gente, nós já comprometemos 17 anos parte da nossa safra. Agora eles querem comprometer todas as safras futuras até 2045. Gente, a minha geração está passando. Eu estou comprometendo a geração do meu neto. O meu neto que não existe ainda vai virar. Vamos parar um pouquinho para pensar, para fazer o quê? Para dar regalias ao grupo de concessionárias aí do estado do Paraná. Olha, é tão bom o negócio, que quero lembrar um fato aqui, Edson Vasconcelos, Luizinho e Sérgio Ricardo. Lembrar um fato. Quando começou o pedágio no Paraná, como é que chamava a empresa? Rodovia das Cataratas. Aí essa rodovia aí ajeitou a coisa, colocou as cancelas, colocou ali as moças cobrando pedágio, tá? E aí um tempo, não sei quantos anos passaram, se for 10 anos ou coisa muito próxima, foi vendida, a rodovia das Cataratas foi vendida para essa concessionária que aí está hoje, Ecovias, Ecocataratas. Ecocataratas. Exatamente. Na época, eu lembro de comentários dos bastidores, e aí que precisamos invocar as autoridades agora. Ok? Mais de 100 milhões de dólares. Poxa vida, o negócio é tão bom que um vendeu para o outro por 100 milhões de dólares. É ótimo o negócio. Ninguém compra negócio ruim e paga importância dessa. Mas eu pergunto a você, alguém foi ouvido? Porque, na verdade, eles não são donos. Eles são concessionárias. Quem tem uma concessão, Edson, até prova em contrário, ele não é dono. Ele tem uma concessão. Porque se eu te concedo, eu posso tirar, se você não cumprir aquilo que nós acordamos. Vocês têm conhecimento de que alguém foi ouvido pela então Rodovia das Cataratas, o Bandeira, que era gente finíssima, certo? Que representava o Grupo Macri, o Grupo Macri da Argentina. Alguém da sociedade foi ouvido nessa venda? Vocês têm conhecimento disso, não? Alguém fiscalizou esta venda? Alguém recolheu os impostos desse lucro? Com quem ficou esse dinheiro todo? Quem ficou? Edson, você tem participado em Brasília. Você, segundo o Silvio Barros, é o nosso grande representante lá em Brasília. E colocou no fumo aí. O que você tem sentido lá em Brasília? Na verdade, não começou em Brasília o processo. E isso me traz até um pouco de acalento, porque existia uma pressa muito grande, discurso muito bem feito, né? Chega aqui, como chegou já, e fala assim, quem é contra baixar e duplicar? É a mesma coisa perguntar para uma criança, você quer um brinquedo ou quer dois? Sim. Quem que é contra, não é ou não é? Mas as premissas têm que ser vistas. Eu acho que nós tivemos sexta-feira com lá em Curitiba, o Antônio Rodrigues, e ele estava falando sobre a ferrovia Norte-Sul, e na verdade fazendo lá uma explicação do plano de viabilidade econômica
da ferrovia. Nós precisamos ter, Sérgio, uma condição tão consciente, tão favorável para a iniciativa privada entrar. O Dilson sabe disso, eles vão entrar agora em vagões de trem. Você tem que se sentir confiante com a iniciativa privada para investir hoje em logística. Mas a situação que está sendo colocada não é de colocar confiança. Colocar confiança no assunto desse, Sérgio, seria, primeiro de tudo, nós temos uma agência reguladora que não existe, ela é fictícia. Antes de falar de renovação, temos que falar da agência reguladora. Segundo ponto, quem regula é a agência AGEPAR. Quem fiscaliza é o DR. Falo isso com dor no coração, mas o DR não tem capacidade para fazer fiscalização, comprovado isso, que eles até chegaram a terceirizar uma época. Não que não tenham técnicos, mas não tem técnicos alocados ao assunto. Terceiro ponto, é desconfortante você chegar e escutar que nós devemos às concessionárias. Até onde eu sei, nós temos crédito, nós temos que verificar, nós tínhamos que ter alguém agora que entendesse que antes de chegar no ponto de falar em renovação, como o Dilma falou, eu somei 30 anos a minha idade e já fiquei assustado. Somei 30 anos a idade do meu filho, fiquei mais assustado. É um assunto estruturante de Estado, a longo prazo, e de repente esse assunto vira curto prazo, vira curtíssimo prazo. Eu já disse aqui no ar, e as pessoas podem pensar que eu sou pessimista. Não sou pessimista, eu sou realista. Porque, na verdade, nós temos 6 anos para frente, que seriam 6 anos normais. É isso? Certo. Mais 25. Mais 25. São 31. É mais 24 ou mais 25? Mais 24. 24. Então são 30. 30 anos. Certo? Daí eu disse aqui já, eu não vou ver o fim desse contrato. Exato. Mas olha, gente, falar em cobrar da sociedade no estado do Paraná, primeiro prestem conta do que arrecadaram há 17 anos, cobrando, e qual foi a obra que fizeram. Nós ganhamos no ESP 40, 50 quilômetros de duplicação. Gente, e quantos veículos tinha em 1998? Quantos veículos tinha? Eu acho que 98 para 2015... No mínimo 17? 100 mil veículos, ao menos. Não, 100%. Acho que a frota do Paraná é 3 milhões, 4 milhões de veículos. Ah, sim. Eles têm uma projeção de aumento Era de muito fluxo, menos lá. Ó, diz aqui, ó, o Paulo Zata, lá de Toledo. A licitação com teto de valores é o caminho mais inteligente e transparente para a continuidade dos pedágios no Paraná. A licitação. É. A licitação. A licitação Ó, com teto de valores, ou seja, dar-se o teto, como estão dando aqui lá na 163 do Mato Grosso do Sul, deram o teto de 9,27 os 100 quilômetros, e saiu por 4,38, 53% de desconto, ó, Paulo Zata. E agora, em Santo Antônio da Platina, também está variando o cálculo aqui, Esse a é o BR-369. Esse é o nosso existente no Norte Pioneiro. No Norte Pioneiro, que também arrecada 4,58. É isso, né? Não. Aqui, na verdade, ele arrecada 110 mil reais cada dia, cada 100 quilômetros. 100 quilômetros. Para fazer um investimento só de 50 quilômetros de duplicação. Jacarezinho. Aqui, eles ganharam a licitação numa estimativa de faturamento de 75 mil. Para duplicar tudo. 800 quilômetros. Eles ganharam. 827. Em 27, eles ganharam 847. E um Só tem detalhe 20 importante, duplicados. aí, só um pouquinho, Edson, só um pouquinho desse detalhe aí que você, desse contrato que você está fazendo. Está falando aí. Os contratos novos, eles precisam primeiro duplicar, para depois cobrar. E o que mais é importante no Não, que mas o não é Zata isso? falou, sim. Primeiro 5 duplicar. 5 anos ele tem que fazer tudo. Para depois cobrar. Pra depois cobrar. Veja bem, aonde que estão fazendo nós, sociedade, engolir um negócio aí que é uma lorota de político e de alguns interesses particulares de poucas pessoas reunidas em gabinetes fechados ou na calada da noite. Primeiro, duplicar e depois cobrar. Aí você Certo? tem uma taxa de retorno Exatamente. em cima de investimento. Exatamente. Porque aqui as únicas obras que fizeram primeiro foram as praças de pedágio. Sim. Ergueram essas os pilar. fizeram primeiro. Aqui diz o Dias, aqui, ó, cidadão cascavelense. Luizinho, cortei o pneu do meu carro na 277 com uma pedra. Eles mandaram entrar no site da rodovia, mas até hoje não fui ressarcido. Já faz um mês. Dias. É. Mas não é o Dias Melhores para o Brasil. Não, o Dias... Dias Melhores para o Brasil estão por vir. Você sabia disso, né, Diogo? Mas deixa eu pegar um gancho aqui. Que virão. Dias melhores virão, hein?
Deixa eu pegar um gancho na questão do contrato que o rapaz de Toledo foi muito feliz no colocar. O modelo de contrato do Paraná é o primeiro modelo para estar se pagando por isso. Nós somos cobaias, né? Fomos cobaia. Mas naquele contrato não foi dado concorrência à tarifa. O novo modelo hoje, a 4ª geração de contrato, você dá tarifa teto com o cálculo matilha e vem o desconto. E nessa você tem que arcar com o futuro em poucas condicionantes de você poder mudar o contrato. Mas precisa fazer uma ressalva aí, meu caro Edson. Uma ressalva aí importantíssima. Porque você esteve aqui já no Bate e Rebate falando desse assunto e você trouxe aqui um documento do Tribunal de Contas do Estado e outro do Tribunal de Contas da União. Nós fomos cobaias? Fomos. Não tinha nenhum parâmetro de contrato no Brasil? Não tinha. Porém, o Tribunal de Contas do Estado, em 2014, disse que o contrato tinha que ser cancelado. Não é isso que diz o Tribunal de Contas do Estado? Diz e me assusta uma coisa. O Tribunal de Contas do Estado fez um relatório final. Ele não foi julgado. Esse relatório depende agora de um pronunciamento do Procurador-Geral do Tribunal de Contas. E provavelmente ele dê essa declaração em 30 dias. Se a população não se ater a isso, daqui a pouco esse relatório, que é claro, que é objetivo, que teve lá mais de 6 técnicos envolvidos, ele pode ser de alguma forma prejudicado. Se ele for prejudicado, aí sim nós vamos ter um passivo à sociedade. Então nós temos que se atentar nesse julgamento que o Tribunal de Contas vai fazer. Esse relatório existe, ele pode ser buscado no site do Tribunal de Contas e ele que vai dar a direção do nosso futuro. Edson, já imaginou, sociedade, nós pagarmos mais do que o dobro que paga em qualquer lugar do Brasil. Nós não termos as obras prometidas que eram as duplicações. Eles ganham de 16% a 18% a taxa, da tal da TIR, taxa interna de retorno. O dobro e mais um pouco que ganham as concessionárias últimas. Ganham de 6 a 8, esses aí ganham de 16 Tem trecho com 27. Tem trecho com 27% de lucro. E agora nós ainda ouvir das concessionárias que tem a ver de nós. E 2 bilhões? Pagando o maior pedágio do Brasil. Eu acho que aí tem um caminho claro, né, Dilvo? O pessoal fala que é muito fácil. Nós não podemos criar um passivo para o governo. Vamos começar, vamos auditar essas contas. Chamar o Ministério Público, chamar uma grande consultoria, auditar todas essas contas. E outra coisa, hein? Quem que faz a manutenção dessas vias aí? Qual é o custo de manutenção? Não sei não, hein? Pelo dinheiro arrecadado, a manutenção está mais cara do que a construção da nova, hein? Você sabe quanto foi arrecadado em 17 anos? Você tem ideia, não? Do valor? Se nós pegarmos os últimos números aí... Passa, eu acho que é 20 bi. 20 bilhões. 20 bilhões. 20 posso estar enganado, eu não tenho, já tive esse número na mão, mas não tenho ele aqui. Então eu vou falar uma coisa para vocês aqui bilhões. nessa mesa, sem nenhuma acusação. Eu tenho ele aqui. Porque eu não posso quanto que foi. Minto, eu só tenho desse trecho aqui. Só tenho desse e aqui trecho. foi quanto? Mas esse número aí também sai do tamanho que eu vou te falar uma coisa. O cara com uma lupa aqui... Eu teria que somar aqui, ele não dá o somatório total. Mas é mais ou menos, mais de 20 bilhões no estado do Paraná. Quanto? Então, mais de 20 bilhões. Eu vou dizer só uma coisinha para arrecadados. vocês, e se eu for bem entendido aqui na mesa, ótimo, porque mais que isso eu não posso dizer. Porque para você fazer qualquer acusação, o ônus da prova é de quem acusa. Certo? Então não posso fazer nenhuma acusação. Mas um dia eu perguntei para uma pessoa experiente como é que o Nicolau... Paulo do tribunal lá de São Paulo. o ladrão, aquele lá de São Paulo. Como é que ele tinha ficado tanto tempo escondido? Um cara com um rosto conhecido, mostrado para o mundo inteiro, e ele conseguia se esconder. Aí o cara falou assim para mim: Sérgio, onde tiver muito dinheiro, o cidadão anda o mundo, que vai corrompendo. E daí é o seguinte, se é que eu me faço entender por vocês, o grande problema que me assusta com o pedágio é que, por exemplo, se montou na Assembleia Legislativa uma CPI do pedágio. Duas? E aquele Duas vezes já. Assim, é verdade. E 3. o último, o tal do Kielce, veio a público dando uma de macho e, de repente... Virou uma galinha. Virou uma galinha. Aí eu pergunto para vocês, será que esse troço do Nicolau lá, do Lalau lá, será que daria para dizer que aqui no Paraná o problema é esse? Onde tem 20 bilhões envolvido? Agora eu pergunto diferente.
Quanto que nós pagamos nessa duplicação aqui de 14 quilômetros de Matelândia? Você lembra? Foi 5 milhões? Não, 40 milhões. 40 milhões, né? 40 milhões. 40 Aí milhões. o Estado arcou com isso, né? É. Não. Ou não? Não. Tudo que vier de obras... O usuário. É o usuário. Tem usuário que degraus tarifários. Sim. É fluxo de caixa marginal que a gente É um chama. gatilho. Então, pera É um assim, gatilho. Vamos lá, 40 milhões falar e o seguinte. 14, em Mas, 14 quilômetros. Edson, Desculpa a expressão, desculpa a má expressão, Dilma. As concessionárias não botaram porcaria nenhuma. Subiram o Eles pedágio. fazem e sobem o pedágio. Então tá, então vamos esclarecer. Aqueles 14 quilômetros ali da Serra de Matelândia foi construído pelo aumento do valor do pedágio. Não foi dinheiro das concessionárias. Exatamente. Fizeram uma conta lá, 40 milhões dividido por tantos veículos vai custar tanto para cada um. Vamos fazer a obra e vamos cobrar de cada cara que passa aí na guarita. Daí agora eu pergunto, olha o que é o cálculo. 40 milhões, fizemos 14 quilômetros. Daqui a Curitiba nós temos 500 e... Não, mas a conta não dá, quilômetros. Luizinho. Vou te ajudar aí pra você não fazer uma falsa expectativa. É que ali é um trecho sinuoso, pé de serra, complexo. Tá, mas tudo bem, mas vamos fazer pelos 3 mil. Aí nós temos 500 quilômetros para fazer. A 3 milhões o quilômetro dá quanto isso? 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. 1 bilhão. Mas vem cá, daqui a Curitiba vai estar duplicado. Luizinho, coloca 1,5 5. bilhão. Coloca 6. Coloca o dobro, 6. Não, vai uns 2,5 contando. Bruto. Vai 180 quilômetros daqui a Guarapuava. 280 de Foz a Guarapuava faltam. E de Guarapuava a Curitiba faltam 170, alguma coisa assim. 500 quilômetros. 170, 280, 400 que pouquinho, É. Ah, põe 500. Não, vamos pôr 400 a 5 mil dá 2 bilhões. É. Pô, arrecadaram no ano 1 bilhão 840. Não. Arrecadaram 1 bilhão 840? Num O ano. Trecho, não, mas o trecho aqui. Não, é total. Total. Todas as concessionárias. O trecho aqui, eu tenho até aqui o trecho aqui, deu Mas 130 então, é muito mil. dinheiro. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? E o Estado não pode ele assumir? Não, acho que o Estado tem que ficar na saúde, na segurança e na educação, parte da educação, tá? O Estado. Eu acho que tem que deixar para nível iniciativo, mas tem que ter a livre concorrência e não pode ser como estão querendo fazer com a sociedade paranaense. Foi um imbróglio em 1998 quando fizeram o pedágio. Eu acho que você começou a falar, né, Sérgio Ricardo? Eu acho que deram para a raposa cuidar do galinheiro, não só a chave do galinheiro, mas cuidar de todas as galinhas do galinheiro, tá? Porque não é possível essa conta ser tão violenta contra o usuário. Não é possível. E ainda, depois de 17 anos, queira acusar nossa sociedade que nós estamos devendo ainda. Não é possível. Então, o que nós temos que fazer? Chamar a responsabilidade dessas concessionárias, quanto foi arrecadado, aonde foi esse dinheiro arrecadado e por que não foi feita as obras. E se tiver, como fala o rapaz de Toledo, se tiver que aqui em 2021 ou antes, mas não prorrogação de contrato. Uma concorrência pública e aberta, para que todos tenham oportunidade de participar, para nós podermos ver o que é eficiência. Porque eficiência você só tem certeza quando você compara algo com algo. Eficiência em comparação não existe. Voltamos com o Bate e Rebate, que está recebendo aqui hoje o presidente da Copavel, Dilvo Grolli, e o presidente do Siduscom Oeste, o Edson Vasconcelos. E o assunto é o pedágio, né, Luizinho? Pedágio. E daí vamos deixar o tempo para eles. Tem aqui... Está a fim de deixar hoje os convidados participarem, Luizinho? Parabéns ao Dilvo e ao Edson. Esclarecimentos feitos com maestria. Diz aqui o nosso querido representante do povo na Câmara de Vereadores de Cascavel, o Rômulo Quintino. Parabéns. Não Que é é funcionário da presidente da Copavel nem do Comop. Siduscom, viu? Não é funcionário nenhum Obrigado. das duas empresas. Né? Quintino, muito obrigado, e nós precisamos nos unir às forças aí nesse momento para que nós possamos defender o nosso oeste, defender a nossa sociedade, porque estão se reunindo lá em Curitiba um grupo de pequeno grupo de pessoas e querem tirar a oportunidade nossa do oeste de análise do que aconteceu no pedágio no Paraná.
Então, Quintino, muito obrigado. Precisamos da tua força também, Quintino, da sociedade do Oeste do Paraná. Até porque ele é presidente da CAMOP, da Associação das Câmaras a liderança, do Oeste do Paraná, né? É uma liderança, uma das maiores lideranças aqui do Oeste do Paraná, e nós precisamos trazer esse pedágio para explicar à população o que fizeram com o nosso dinheiro. E aqueles políticos que estão lá se reunindo, pensando que o Oeste vai ficar calado e que o Oeste vai continuar pagando essa conta até 2045. Gente, eles querem empurrar até 2045. Já não basta que nos levarem 17 anos, tem mais 6 para arrecadar ainda, que eu acho que não são 6, porque esse contrato já deveria ter acabado pelo dinheiro que arrecadaram, até 2045. Então, Sociedade de Cascavel do Oeste do Paraná, nós não estamos aqui vendendo nada que não fosse uma realidade e uma preocupação. A agricultura está pagando a conta, o consumidor está pagando a conta do supermercado, o que compra remédio está pagando a conta, todos nós estamos pagando uma conta muito grande, violenta, e agora não querem ter aberta essas contas, quantos arrecadaram. Tem primeiro abrir essas contas quanto arrecadaram. Segundo, abrir a concorrência para que dê oportunidade de todos participarem. E vão ter que explicar por que o nosso pedágio custa 11 reais por quilômetro, em São Paulo 4,50, Espírito Santo, Minas Gerais 3,22, há caso de menos de 3 reais já rodando no Brasil, e por que o nosso custa 11 e não fizeram nada? E tem escoamento da safra. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui, Edson e Dilvo. Quem trai uma vez, trai sempre. Este é o jargão popular. Pergunto, se nós cairmos na besteira de dar mais 24 anos para estas empresas que aí estão sem uma nova licitação, nós podemos cair na traição de que confiar em documentos que não terá validade e não ser cumprido e também não ter jeito de tirar, como está acontecendo agora, porque nós temos documento. Não cumprido, tira. Cai fora, certo? O Estado toma-se. Não é isso que está no documento, Edson? Nós não caímos na mesma, já que fomos traídos uma vez, 2 vezes, e agora pela 3ª vez, será que vamos cair nessa de novo? Aí é ser mulher de malandro, né? Hein? Na verdade, eu escuto o pessoal falando, mas... Ou ser marido da mulher do... Eu sinceramente, eu acho que é um sonho desse pessoal conseguir renovar um contrato que não precisa ter 2º grau para entender que é um contrato ultrapassado. Nós estamos na 4ª geração, dizer que renovar um contrato que penaliza, não sou eu que estou falando, vocês estão acompanhando aí 17 anos de governador que entra, governador que sai, cria um passivo, cria um dano à população. Eu acho que tem muita coisa a ser trabalhada. O modelo do contrato é inaceitável. O modelo não existe. Um modelo que traz uma planilha de fluxo ao lado, que qualquer desequilíbrio, um entra contra o outro entra contra um, seria sinal atestado. Agora veja bem, Luizinho, usando essas tuas palavras aí. São grosseiras, mas é o que eu penso. Olha só, Luizinho. Agora chegar à população, vamos baixar o pedágio e vamos duplicar. Que milagre é esse? Gente, não existe esse milagre. Existem coisas por trás desse milagre. Existem coisas que aconteceram e não querem trazer essa transparência de tudo que arrecadaram. Ou querem nos enganar mais uma vez. Nós fomos enganados em 1998. Tanto é verdade que fomos enganados que quando o Lerner assinou para as concessionárias começar a cobrar o pedágio, foi em março. 60 dias depois, ele assinou para que elas baixassem 50%. O que é isso? A população, quando sentiu a cobrança, veio o político lá, o mesmo político que assinou, daí 60 dias, baixe 50%, que a população não está aguentando. Naquele momento, nós teríamos que levantar a sociedade e pedir explicação o porquê daquele contrato, e que passou por todos os políticos da Assembleia. A sociedade não é a mesma que critica e depois se cala, Diogo, porque aqui diz aqui, ó, mexeu na casa das abelhas. Todos os empresários e população deveriam se unir nesta causa. O Carlos
que está dizendo essa frase aqui, essa redação aqui que eu acabei de ler. Então é o seguinte, não seria a hora da população toda, aqui porque é o seguinte, todo mundo lembra do Oeste na hora de pegar os alimentos. Na hora de mandar os alimentos para fora, todo mundo lembra do Oeste do Paraná. Na hora de investir nas tecnologias, aí vem todos os políticos aqui, como é lá no show rural. Não estamos muito longe. Vem todos os políticos aqui, tivemos até a presidente da República aqui no show rural já. Mas será que não tem alguém com a visão de ver que esse povo está sofrido na questão do escoamento da safra, na questão da falta de... Eles vêm comer e vêm participar de todos os momentos do agronegócio, mas ninguém vai puxar grade, não. Ninguém vai puxar enxada. Pois é. Lá na lavoura, ninguém vai. Só que tem uma coisa, Luizinho. Se para nós tá ruim, Dilvo, imagina para aquele que tem todas as obras já contempladas em contrato e esse que tem tudo que foi pago lá em cima, já depreciado, daqui 6 anos a concessionária tem que deixar tudo, o carro, o caminhão, o ônibus, e esse não vai ter o direito de uma nova licitação só para manter aquilo que já está pago? Nós não falamos até agora isso aí. Importante, Luizinho e Sérgio Ricardo. Todas as obras realizadas até hoje, ou serão realizadas até o término desse contrato, ficarão incorporados no patrimônio do Estado. A nova empresa que assumir o pedágio, essas obras ficarão do Estado. Não precisa mais, nossa sociedade não precisamos gastar mais com obras novas de cancela, de cobrança de pedágio. E aí vai baratear ainda mais o pedágio. Não existe essa ideologia de achar que sem uma licitação pública, pô, trago o Sérgio Ricardo e falo, Sérgio, eu preciso baixar teu preço aí de água porque tá caro. O Sérgio vai olhar para mim e falar, vou baixar 1 centavo, né? Já estou baixando, não sou ruim de negócio. Edson, outra coisa, vamos ser bem claros. Tem amigos nossos do Oeste que, sem consultar a base, andou concordando com esse baixa valor do pedágio e duplica. Não consultar a sociedade do Oeste. Eu peço aos nossos amigos do Oeste, nesse momento, que façam uma reflexão, inclusive aqueles que já tomaram uma postura sem falar com as suas bases. Porque o Oeste foi o que pagou maior conta e que não recebeu nada. 42, 45 quilômetros, menos de 60 quilômetros de duplicação. Correto, senhor Edson? Verdade. Quem é o G7 que está discutindo o pedágio? Pergunta aqui. G7 é FIEP, FACIAP, FEComércio, FETranspar, OCEPAR, ACP e falei... Faltou transportes. FETransportes. FETranspar, acho que eu falei. FETranspar. A nossa base aqui é representada hoje pela FACIAP. Certo. Né? Nós temos hoje um representante... Aí eu pergunto. Que é o Guido. O Guido. O Guido que está lá, né? É. E que se manifestou favorável agora, né, na última entrevista. Que numa entrevista para nós aqui, na KTV, ele disse que era contra. É. E agora, por último, me parece Não, que... ele era a favor do pedágio. Não, ele era contra a prorrogação do mandato. Ah, sim. Nós estamos guardando essa gravação aí. E depois, não sei se os ventos de Curitiba mudaram a opinião do Guido. Eu acho que assim, eu sou vice-presidente da SIC, o Dilvo também é vice-presidente da SIC. A SIC, de primeira hora, sem muito problema de consciência, foi lá, colocou a pauta em mesa e foi votado e fomos contra. Eu acho que o presidente da FACIAP, em algum momento, ele vai dar uma refletida e vai colocar em pauta na sua diretoria e vai escutar a sua base. Eu espero que seja. Olha, Neto, para a gente ser bem claro, 7 entidades votaram em Curitiba, 5 foram a favor do pedágio, só duas A favor do pedágio significa que a favor de deixar essa daí, prorrogar isso daí. 5 entidades votaram a favor para deixar como E está. delas está o Guido. E a dela está, inclusive, o FACIAP, É. que é presidida por um cascavelense. Duas somente votaram contra, que foi a OCEPAR e a FIEP. A FIEP, você é da É do FIEP. Edson, é o Edson, mas é o Edson Campanholo daí, né? Edson Campanholo é o presidente. Então é o seguinte, esse E você é momento, FACIAP. viu, esse Eu sou momento FIEP. é de reflexão para a nossa sociedade de Cascavel e reflexão para todo esse grupo que começou a votar lá a favor das concessionárias.
É Agora, uma reflexão para todos. vocês que estão direto nas discussões, vou fazer uma pergunta aqui de quem está longe. Quando se vai a Brasília e fala que a União, que o Ministério dos Transportes, que vai fazer parte também dessas discussões, porque é uma rodovia federal, eu pergunto, Edson e Dilvo, há alguma possibilidade de ter jogo de cintura entre governo do Estado e União para ludibriar o povo do oeste do Paraná? Ah, essa coisa. Eu acredito porque que dizem não. que o Ricardo Barros é muito forte nessa negociação. Eu Aquela acredito que não. Cida Borghetti está no meio também. Eu acredito E aí eu pergunto, É a mesa nós técnica. somos o que aqui então? Eu acho que a mesa técnica veio para dar equilíbrio ao discurso político. Vamos lá, como é que se monta uma mesa e você prova que o Estado do Paraná não tem maturidade hoje para ter uma agência reguladora? Pode ter, hoje não tem. Uma agência fiscalizadora, o DR, pode ter, hoje não tem. Uma questão passivo, que um fala que é do Estado, o outro fala que é das concessionárias. Nenhuma mesa técnica, ainda provado que o contrato é um contrato arcaico. Como é que essa mesa vai achar condições? Será que as concessionárias vão admitir o erro? Será que elas vão aceitar? Fora todas essas partes, todas essas etapas, ainda vão conseguir provar que a população está correndo o risco de abrir mão de uma concorrência pública? O direito de ter a concorrência para baixar o preço? Eu não acredito que essa mesa técnica consiga provar isso. Eu estou lá para colaborar. Espera-se que não, né? Não, vamos lá. Que não. Graças a Deus que fizeram essa mesa. Nós não podemos sair dela. Nós temos que resolver o problema do passivo. Esse discurso político ele acaba logo, Diego. Sinto falar isso. Estão falando para mim que agora você é do contra, Edson. Você é sempre do contra. Não, eu não sou do contra. Eu estou na mesa. A opinião pessoal minha ela é válida. Para mim, eu acho que faz parte do processo. Mas vamos lá, nós temos que resolver a GEPAR. Nós temos que aproveitar a mesa. Temos que resolver o DR. Vamos aproveitar a mesa. O contrato. Daqui 6 anos nós temos que ter o melhor modelo de contrato. Porque nós precisamos de iniciativa privada. E ela no modelo consciente. Agora, o passivo é a hora que nos der a brecha para entrar. Quem que deve para quem? Nós temos que descobrir. E agora foi dada a chance para a gente entrar nesse tema. Quem deve para quem? Quem que é auditor? Será que vamos colocar o relatório do Tribunal de Contas do Estado no lixo? Será que vão fazer algum movimento assim? Eu acredito que não. Mas Edson, você e o Dilvo, eu tenho que aqui fazer um reconhecimento público. Você e o Dilvo saíram daquilo que nós estamos acostumados a ver. Porque você é honesto. Quer dizer, um dia, um cidadão, me falou, um cidadão chileno, me disse o seguinte: vocês são uns bunda-moles. Nós numa conversa a respeito de política, ele falou: vocês são uns bunda-moles, vocês brasileiros. Porque aqui lá no nosso país, ele falou, aqui porque eu estava lá, ele falou, aqui no nosso país, o cara fizer a metade, 10% do que fazem lá no país de vocês, nós tiramos os caras pelo pescoço dentro do palácio. E a nossa sociedade, na verdade, não é do jeito que vocês estão se colocando. Eu fico feliz de ver que você, Dilvo, e você estão vindo à frente. Porque a maioria da sociedade é o seguinte: alguém tem que fazer alguma coisa. Não, gritar todo mundo grita. Não, mas alguém na tem que hora fazer de alguma coisa. ir- Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Daí você olha pro cara e fala assim: mas não, por que não você? Não. Eu estou muito ocupado, tem muita coisa para cuidar. E a gente sabe que o presidente da Copavel é um cidadão que está correndo o mundo. Porque ele, afinal de contas, ele não é um cara que tem tempo sobrando. Ele tem que cumprir o papel de presidente da Copavel. É para isso que ele está lá colocado pelos associados da Copavel. Você tem os teus afazeres como empresário e é presidente do Sinuscom. E, no entanto, vocês estão vindo a público. Mas eu preciso ver o resto da sociedade também vir a público. Porque senão, daqui a pouquinho, nós vamos engolir a prorrogação desse mandato goela abaixo, Diogo. Essa que é a verdade. Eles querem que o mínimo, menos pessoas se manifestem, porque o que eles mais querem é que esse assunto caia no esquecimento daqui uns dias, certo? E eles possam continuar fazendo suas reuniões dos grupos políticos interessados e que o assunto seja esquecido e continua com esse negócio de presentinho. Vamos baixar o pedágio, vamos duplicar, sem prestar conta do que arrecadar, onde foi o dinheiro e ainda nós sermos humilhados um dia pagar uma conta que nós não devemos. Eu ia perguntar para ti isso antes, inclusive com relação às pressões que você possa sofrer dos seus amigos, porque na verdade você sabe que você tem um monte de amigos aí, senador, governador, o próprio Beto,
estou bem consciente da minha responsabilidade com a sociedade, não com as pessoas que me visitam num dia, depois vão embora e aparecem só no outro ano. Não tenho responsabilidade com nenhuma dessas pessoas políticas. Eu tenho responsabilidade com a sociedade que eu convivo 365 dias e não me iludo com um dia rodeado por políticos do show rural. Luizinho, pergunte ao Edson se existe, por escrito, algum critério pré-definido no contrato para a renovação da concessão do pedágio. Quem decide no final? Existe condicionantes. A concessão é da União. O cedente, quem faz a cessão é o Estado. Existem teorias. Se você der a Constituição para um comunista ler, ele lê do jeito que ele quer. Se você der para um progressista, ele vai ler do jeito que ele quer. Existem teses jurídicas. Algumas pessoas que estão puxando essa corda têm uma tese. Eles têm a tese deles, mas uma coisa é chegar no final de concessão e o Estado admitir uma dívida. Aí é uma coisa. O que nós esperamos é que essa dívida seja contestada. Se contestada, não há o porquê renovar. Não tem o porquê renovar. Abertura, são visões jurídicas. A abertura que nós temos hoje para a nova licitação, eu garanto para você que é muito maior do que a abertura para uma renovação. E seria o melhor caminho, né? A tal da licitação, né? Nós estamos chegando ao final do bate-rebate, meu caro Dilvo Grolli. Essa luta vai continuar. Essa luta está no início. Nós precisamos ter mais pessoas, sociedade mais fortemente ligada aqui no Oeste do Paraná, porque não é possível nós perdermos aí toda a riqueza do Oeste do Paraná, sendo carreada parte da nossa riqueza para 5, 6 ou 7 concessionárias, né, Edson, do Estado do Paraná, e penalizando toda a população que vai no mercado com sacrifício fazer suas compras, que vai na farmácia comprar seus medicamentos. Então, eu acho que essa luta continua e eu nunca me senti assim tão forte e tão fortalecido para esse momento, porque se existe alguma coisa nessa vida que nós possamos fazer, é quando você fica ao lado da justiça e que você consegue fazer justo a economia para que quem ganhe o pão seja realmente o fruto do suor do seu rosto e não ganhe o pão fruto do suor do rosto dos outros. O que nós estamos falando aqui, a luta vai continuar para que cada um ganhe o seu pão fruto do suor do seu rosto e não se locomplete com o suor do outro que trabalhou na agricultura, o consumidor pagando mais caro para os alimentos e vendendo mais barato os produtos para agarrar, para transferir riqueza para as concessionárias. Edson, muito obrigado também pela sua presença. Boa noite a todos e estamos aí. Luiz Nardelli, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Você, telespectador, obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta amanhã com Bate e Rebate a partir de 19h30.